O Congresso Nacional começa a discutir a possibilidade da volta do financiamento empresarial de campanhas. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Ministro, bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, bom dia. Ministro, essa questão da volta do financiamento empresarial de campanha, é interessante que quando as regras mudaram para a eleição desse ano, muita gente apostou que para a eleição de 2018 ia voltar tudo como era. O que o senhor acha que vai acontecer? É possível uma discussão para que volte o financiamento empresarial de campanha? Isso tem incomodado muito a área política, não é? Eu estou acompanhando com muito interesse o desenvolvimento dessa eleição, nós todos na Justiça Eleitoral. E nós vamos fazer um balanço a partir do resultado. Nós estamos fazendo um acompanhamento muito rigoroso desse novo modelo de doação e, claro, estamos verificando também equívocos, práticas equivocadas, até criminosos. Nós temos mortos que estão fazendo doação, nós temos gente receptora do Bolsa Família que está fazendo doação. Em suma, as distorções que nós esperávamos estão acontecendo. Mas eu acho que isso vai ser um aprendizado institucional, um experimento institucional, e depois nós podemos fazer um balanço e saber para onde podemos ir. Professor Vila. Ministro Gilmar Mendes, bom dia. Bom dia, Vila. Tudo bem? Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Bom resultado do Santos. Claro, eu até falei isso para o senhor. Estamos chegando lá, viu? Estamos correndo para fora. Mais um título, nono brasileiro. Agora, deixa eu perguntar para o senhor. A Lei 9.096 de 1995, só explicando, claro, ao nosso ouvinte, trata dos partidos políticos, né? E no seu artigo 28, ela determina quais são as razões que podem ocorrer no cancelamento do registro civil, do estatuto do partido, tal, desde que fique provado. Tem 4 incisos. Um deles, o terceiro, diz não ter prestado nos termos dessa lei as devidas contas à Justiça Eleitoral. Minha pergunta é a seguinte, ministro Gilmar. Nós brasileiros, acompanhando a ação da Lava Jato, as condenações que envolvem diretamente o PT e dinheiro de propina nas eleições, os seus tesoureiros que já foram condenados, um na ação penal 470, o senhor Delúbio Soares, outro agora na Lava Jato, o senhor Vacari Neto, lideranças históricas condenadas 2 vezes, no caso de José Dirceu, em 2 processos distintos, e as acusações ainda não foram devidamente provadas na justiça, mas que envolvem o ex-presidente Lula. A pergunta é, por que o PT ainda tem registro legal? Na verdade, essa questão nunca se colocou de maneira muito clara. Nós sempre tivemos muito escrúpulo com a Justiça Eleitoral, com essa questão da cassação do registro. Mesmo partidos que jamais conseguiram prestar conta de maneira devida, nós relutávamos. Essa era uma cultura do tribunal, talvez por conta daquele passado, né, que nos levou a essa situação, a cassação de partidos como se fosse algo totalitário ou autoritário. Mas agora nós estamos discutindo isso na Justiça Eleitoral e estamos fazendo um exame, não só desses partidos envolvidos na Lava Jato, mas também daqueles outros que de fato não logram prestar contas de maneira devida e que acabam recebendo o fundo partidário. Então esse debate está colocado, nós estamos agora discutindo a distribuição do processo, quem deve ficar responsável pela relatoria, Vila, ou se deve ser o próprio corregedor ou qualquer um dos relatores, qualquer um dos ministros, mas esse tema passa agora a estar na pauta da Justiça Eleitoral. Ministro, e a outra questão, porque concluído o impeachment da presidente Dilma, resta aquela ação que questiona a própria dupla, a própria chapa nas últimas eleições. Como é que fica aquilo, ministro Gilmar? Esse processo está em andamento. Até hoje saiu um editorial da própria Folha de São Paulo dizendo que nós estamos atrasados, mas eu já expliquei muitas vezes aí aos ouvintes da Jovem Pan que esse atraso se deveu ao seguinte fenômeno. Vocês se lembram que a relatora, a ministra Maria Tereza, tinha entendido que não havia mal nenhum na campanha da presidente Dilma Rousseff. Por isso ela tinha indeferido o pedido. Eu é que fui o voto divergente e que levou, então, o tribunal a abrir o processo, abrir esse embrulho. Depois nós vimos que não havia apenas pecadilhos, mas pecados maiores, até alguns pecados mortais na campanha. Só que agora, recentemente, é que o processo passou a andar. Nós tivemos troca de relatores,
a ministra Maria Tereza deixou o tribunal, agora nós temos o ministro Herman Benjamin, mas o fato é que nós consumimos um ano discutindo a admissibilidade da ação. Por isso esse processo está atrasado, com as consequências que nós temos. Eventualmente, se houver uma cassação ainda este ano, se houvesse essa cassação, e temos esse fator complicador agora com a saída da presidente Dilma Rousseff, as eleições poderiam ser diretas. Se for no ano que vem, o processo, a votação será indireta pelo Congresso. E é bom lembrar, né, ministro, que hoje, segunda-feira, a Corregedoria Geral do TSE vai ouvir delatores da Lava Jato nesse processo. O que isso pode mudar o caminho dessa investigação? Na verdade, eu não sei qual será o resultado desse processo, mas nós vamos ter, vamos dizer assim, um inventário digno de como se fazia campanha no Brasil, de como se fez campanha, o que foram as eleições de 2014. Muita gente, Vila, atribuía a campanha, o próprio PSDB, entendeu que perdeu as eleições por conta das urnas. Na verdade, perdeu as eleições, muito provavelmente, por conta do abuso econômico. Sim, isso é... Daí uma vez eu até escrevi dizendo que era a eleição mais suja da história do Brasil, muitos acharam isso exagero, ministro. Deixa eu aproveitar e perguntar uma questão para o senhor importante que envolve a Constituição e afinal o STF é o guardião da Constituição. O caso da decisão tomada pelo Senado Federal no final de agosto desse ano, no julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff sobre o fatiamento. A pergunta ao senhor é o seguinte, lendo a Constituição, está muito claro que não existe pena principal e pena acessória, é uma pena só, que leva à perda do cargo e à inabilitação para o exercício de funções públicas por 8 anos tal. Porém, o entendimento do presidente da sessão, que era à época presidente do STF, o senhor Ricardo Lewandowski, é que poderia haver fatiamento. Isso não foi colocado para o plenário, foi colocado para decidir não se aceitava ou não fatiamento, mas ele impôs essa decisão. A pergunta é para o senhor, que eu pergunto para o senhor, é possível anular a decisão de que referente a que a ex-presidente não fique inabilitada por exercício de funções públicas por 8 anos? Pois essa é uma questão que nós vamos ter que discutir e agora temos ela já judicializada. Eu já tive a oportunidade de dizer, todos sabem, que eu considero essa decisão constrangedora, verdadeiramente vergonhosa. E o presidente do Supremo não deveria participar de manobras ou de conciliábulos. Portanto, não é uma decisão dele. Cada um faz com a sua biografia o que quiser, mas não deveria envolver o Supremo nesse tipo de prática. Ministro Gilmar Mendes, do STF e também presidente do TSE. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Uma boa semana ao senhor. Um grande abraço a vocês.